Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, preciso que pare. Deixe tudo de lado por um momento, porque o que estou prestes a dizer não é para todos que encontraram esta mensagem hoje. É para você. E se algo dentro de você já se moveu quando eu disse isso, um reconhecimento silencioso, um pequeno mas inconfundível sim, que surgiu antes que sua mente tivesse tempo de avaliar. Esse movimento é a primeira confirmação. Fique comigo. Algo tem acontecido ao seu redor. Não com você, ao seu redor. O silêncio tem mudado de qualidade, não aquele silêncio que parece descanso, aquele no qual você mergulha agradecido no fim de um longo dia. Um tipo diferente de silêncio, um silêncio que tem peso, um silêncio que parece um quarto onde alguém está esperando e você não tem certeza de quem. Você tem vivido dentro desse silêncio há semanas agora, talvez mais, e tem tentado explicá-lo, tentando nomeá-lo como estresse, cansaço ou a pressão comum de ser uma pessoa com responsabilidades. Mas ele não foi embora. E uma parte de você já sabe que ele não vai desaparecer por ser explicado, porque ele não está pedindo para ser explicado, está pedindo para ser ouvido. E sexta-feira não é apenas outro dia no calendário esta semana. Preciso que você ouça isso claramente antes de irmos adiante. O que se desdobra na sexta-feira não é um evento isolado. É o ápice de um processo que tem se movido sob a superfície da sua vida cotidiana há semanas, silenciosamente, deliberadamente, com mais intenção e precisão do que qualquer coisa que suas circunstâncias têm demonstrado a você ultimamente. E eu vim aqui hoje para fazer uma coisa específica. Garantir que você esteja posicionado antes que a sexta-feira chegue, não se debatendo para entendê-la depois que ela já tiver passado e silenciado novamente. Porque o que quase ninguém está disposto a dizer em voz alta é isto. Aqueles cujas vidas mudam do outro lado de um momento limiar nunca são os que tinham mais coisas resolvidas antes que ele chegasse. Não eram os que tinham as circunstâncias mais organizadas, o maior impulso óbvio ou a narrativa mais arrumada de progresso contínuo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Eram os que estavam prestando atenção. Eram os que reconheceram os sinais. Eram os que sentaram no silêncio desconfortável e ouviram, em vez de falar mais alto para afogá-lo. E o fato de você ter encontrado esta mensagem hoje, neste momento particular da sua semana, me diz algo sobre você que você pode não estar totalmente pronto para aceitar ainda, mas você vai ouvir assim mesmo. Quando esta mensagem terminar, você vai reconhecer os sinais específicos que têm aparecido na sua vida diária e entender para o que eles realmente apontam. Não o que você tem dito a si mesmo que eles significam, mas o que eles realmente significam. Você vai ver claramente a única postura que tem mantido você no lugar, e não são suas circunstâncias, não são as pessoas ao seu redor, não é o momento, é uma postura, e você vai vê-la de um modo que não poderá desver. Você vai caminhar pela camada mais profunda sob essa postura, o lugar onde toda esta temporada da sua vida foi realmente formada, e você vai entender pela primeira vez
por que ela teve que acontecer exatamente da forma que aconteceu. E antes desta mensagem terminar, há uma declaração que vou falar diretamente sobre a sua vida, que acredito ser a razão principal pela qual esta mensagem chegou a você hoje, e não 6 meses atrás, e não daqui a 6 meses. Portanto, fique. Cada minuto disso importa. Existem sinais. Existem coisas específicas que têm aparecido na sua vida e quero nomeá-las uma a uma, porque quando disser em voz alta, acredito que você vai sentir algo se mover dentro de você que está muito parado há muito tempo. O primeiro sinal é este: você tem acordado no meio da noite, não por causa de barulho, não por causa de algo que possa apontar ou explicar. Você abre os olhos e o quarto está completamente silencioso, e algo em você já está alerta, já está ouvindo, como se tivesse sido convocado para fora do sono e não puxado dele. E isso tem acontecido há semanas. 3 da manhã, 2h45, às vezes 4, e você fica deitado no escuro, com essa consciência sem nome pressionando seu peito, esse saber informe com o qual não pode fazer nada. Então você pega o celular ou conta suas respirações, ou simplesmente espera até poder escorregar de volta para o sono. Mas continua acontecendo, continua alcançando você nessas horas, e estou aqui para dizer que não é insônia. É um convite. Algo está tentando alcançá-lo nas horas em que suas defesas estão baixas. Sua mente racional está quieta e a parte de você que sabe sem prova pode finalmente ser ouvida acima de tudo. O segundo sinal: conversas que antes pareciam normais agora parecem ocas. Você está sentado com pessoas que conhece há anos, pessoas pelas quais genuinamente se importa, e algo dentro de você está registrando silenciosamente a distância entre o que está sendo falado e o que realmente importa. Não é amargura, não é frieza, não é arrogância. É algo mais como o momento em que um par de sapatos que o carregou fielmente por anos começa a apertar, porque o pé cresceu e o sapato não. E você tem se perguntado se há algo errado com você. Se você se tornou difícil ou impossível de agradar, ou de alguma forma desconectado do que costumava parecer significativo e real. Preciso que ouça isso antes de seguirmos. Não há nada errado com você. Você está superando uma frequência, e esse crescimento não é uma perda, é um sinal. É o sinal de que você não é mais a mesma pessoa que entrou nesta temporada. E o mundo ao seu redor simplesmente ainda não alcançou isso. O terceiro sinal: há um peso enorme, sem nome, que tem pressionado o interior do seu peito como se algo estivesse tentando sair. E não é ansiedade, embora possa carregar a textura da ansiedade. Não é depressão, embora possa carregar o peso de algo não resolvido. É uma pressão espiritual. É o peso do que você está sendo preparado para carregar, pressionando as paredes interiores de quem você é atualmente, porque as paredes estão prestes a se expandir. O peso tem um nome. O nome é preparação, e não está fazendo nada para você, está fazendo algo em você. O quarto sinal: números, padrões, sequências que aparecem em lugares que não têm conexão lógica entre si. Você tem visto as mesmas combinações repetidamente, em placas de carro, em recibos, em timestamps, no relógio, em momentos aleatórios ao longo do seu dia. E tem dito a si mesmo que é coincidência, mas algo em você parou de acreditar plenamente nisso. Porque coincidência não carrega a qualidade de um endereçamento pessoal. E o que você continua notando tem a qualidade de um endereçamento pessoal. Parece que alguém está colocando pequenas mensagens dentro do tecido comum do seu dia. E essa sensação não é irracional. Essa sensação é o discernimento despertando. O quinto sinal: você tem carregado uma certeza que não tem evidência externa para apoiá-la. Um saber quieto
inabalável de que sua vida tem um propósito que ainda não foi totalmente revelado. Não um desejo, não uma esperança, não uma aspiração que você treinou a si mesmo para manter. Um saber. E alguns dias você tentou se convencer do contrário, porque nada do lado de fora o confirma. A porta não abriu, o reconhecimento não veio. A temporada não mudou de forma visível, e ainda assim o saber não vai embora. Não se deixa levar pela razão, não se exaure até o silêncio, porque não foi colocado ali pelo seu raciocínio, foi colocado ali por algo que não comete erros e não precisa de confirmação externa para permanecer verdadeiro. Estes não são sintomas de instabilidade, estes são os sinais de um escolhido na fase final de preparação antes de cruzar um limiar. Cada um deles, tomados juntos, pinta o retrato de uma pessoa que está na borda de algo muito maior do que lhe foi dito e muito mais perto do que lhe foi permitido acreditar plenamente. Respire comigo, só por um momento. Deixe tudo o que foi nomeado agora se acomodar na parte de você que esperou mais tempo para tê-lo nomeado em voz alta. Se pelo menos um desses sinais ressoou em você, se seus ombros relaxaram em algum momento nos últimos minutos, se algo no seu peito se moveu antes que sua mente tivesse tempo de avaliar se deveria, digite o número 888 nos comentários agora. Não como superstição, não como um ritual realizado por si só, como uma declaração da parte de você que tem prestado atenção. 888 é a frequência do transbordamento. É o número que aparece na virada de uma temporada, no momento limiar em que o que era mantido sob a terra está prestes a irromper a superfície, quando o que está chegando é maior do que o que está partindo. Seus dedos digitando esses 3 dígitos são o seu espírito dizendo sim para o que já está em movimento. Digite 888, então volte para mim. Não terminei. Agora, aqui está a camada por baixo dos sinais, e este é o lugar onde quase ninguém está disposto a ir, porque requer um tipo de olhar honesto que é desconfortável sem ser cruel. Os sinais que acabei de nomear, o despertar à noite, as conversas ocas, o peso sem nome, os números, o saber, a maioria das pessoas interpreta essas experiências como problemas a serem administrados. Elas buscam explicações, consultam estruturas, constroem categorias e encontram uma linguagem que faz as experiências parecerem menores e mais contornáveis. E às vezes, elas chegam a respostas confortáveis o suficiente para parar de prestar atenção. E é exatamente aí que mora o perigo. Não nos sinais em si, na administração deles. Porque os escolhidos não são os que não têm luta. Os escolhidos são os que, no meio da luta, se recusam a deixar que a luta seja toda a história. São os que olham para o despertar à noite e dizem: algo está tentando me alcançar, em vez de o que há de errado comigo. São os que sentem a distância se abrindo entre eles e conversas familiares e entendem que isso é alinhamento, não abandono. São os que carregam o peso sem saber seu nome e continuam aparecendo assim mesmo, porque algo por baixo de seu entendimento sabe que o peso tem um propósito e o propósito ainda não terminou de se formar. O padrão que tem estado por baixo de tudo isso, quero nomeá-lo agora. Não como uma correção, como um reconhecimento, porque são coisas muito diferentes. O padrão é este. Você tem aplicado energia enorme, fidelidade e uma fome genuína a uma versão da sua vida que já cumpriu seu curso. Você tem sido leal a um mapa que foi desenhado para quem você era 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás. O mapa era real. A fidelidade era real. O esforço não foi desperdiçado. Mas o território mudou e você tem caminhado por uma rota que não leva mais aonde você está indo. E é por isso que todo esforço tem parecido pressionar algo que não cede.
É por isso que os retornos não têm correspondido ao investimento. É por isso que você tem estado exausto de um modo que o sono não repara completamente. Porque o cansaço não é sobre a quantidade de esforço, é sobre a direção dele. Isso não é um fracasso, não é um defeito de caráter. Não é evidência de que você está atrasado, quebrado ou de alguma forma aquém do que era pretendido para você. É o que acontece no espaço entre quem você era e quem você está se tornando. É a desorientação do limiar. E o limiar é exatamente onde você está parado agora. Mas a camada por baixo desse padrão, essa é a que muda tudo. É essa que quero guiá-lo agora, com cuidado, porque foi aqui que toda a temporada se formou. Existe algo mais antigo que o padrão. Algo que colocou o padrão ali muito antes de você ser consciente o suficiente para questioná-lo. E para alcançá-lo, quero que você segure uma imagem comigo pelo resto desta mensagem. Vou pedir que você permaneça dentro desta imagem, porque ela nos levará pelo lugar mais profundo do que vim dizer aqui. Imagine um rio que desapareceu sob a terra. Não um riacho pequeno, um rio com força real e profundidade real e sua própria direção ancestral. Um rio que tem se movido há mais tempo que você vive, que escavou seu caminho pelo interior da terra, que carrega seu próprio impulso e sua própria intenção e seu próprio destino. E em algum ponto da jornada, esse rio desaparece da superfície. O solo acima dele fica completamente seco. Qualquer pessoa andando por ali não veria nada. Concluiria que nada está acontecendo aqui. Estariam completamente enganadas, porque sob seus pés, água poderosa e proposital está se movendo pela terra escura. O rio não parou. O rio não perdeu sua natureza, sua força ou sua direção. Simplesmente foi para o subterrâneo, nesse trecho particular da jornada, porque o terreno exigia isso. Porque a superfície não era o caminho certo para esta temporada. Porque há coisas que só podem ser formadas no subterrâneo, coisas que não podem ser formadas a céu aberto, sob a fácil observação de pessoas que ofereceriam suas opiniões, seu ceticismo e seus conselhos bem-intencionados. O subterrâneo é onde o rio aprende sua força. O subterrâneo é onde a pressão se constrói. O subterrâneo é onde o que era mole em você se torna o que é forte em você. O subterrâneo é onde você parou de precisar da validação de pessoas que não podiam vê-lo. Porque o rio não precisa da aprovação do solo seco acima dele para seguir em frente. O rio se move porque mover-se é sua natureza. E sua natureza não mudou. Não no subterrâneo, não na longa estação seca, não em nada disso. Você é esse rio subterrâneo. A certeza que você carrega, aquele saber inabalável de que sua vida tem um propósito ainda não totalmente revelado, isso é o rio. Ele não parou de se mover, não perdeu seu destino nem sua força. Foi para o subterrâneo por uma temporada, porque o terreno da sua vida exigiu isso. Porque o que você está sendo formado para carregar não pode ser formado a céu aberto, onde todos podem observar, comentar e medir seu progresso contra as expectativas deles. O peso no seu peito, a pressão sem nome, é a força de um rio que está prestes a irromper a superfície novamente após uma longa passagem pela terra escura. O acordar à noite é o som da água se movendo, ficando mais alto conforme o ponto de ruptura se aproxima, conforme a superfície fica fina, conforme o limiar se aproxima. A formação mais antiga que o enviou ao subterrâneo não foi um ataque, não foi uma punição, não foi evidência de ter sido esquecido, negligenciado ou ultrapassado enquanto outros seguiam em terreno mais fácil. Foi o terreno necessário para o que você está prestes a carregar. Você não pode carregar o peso da força de um rio subterrâneo com um caráter que só foi formado sob a luz solar fácil. O subterrâneo o forma para a ruptura. E a ruptura
Não é algo que você produz. É algo que acontece quando a pressão de tudo que vem se acumulando finalmente encontra um lugar na superfície onde o solo é fino o suficiente para ceder. O solo está ficando fino agora mesmo. É isso que os sinais têm dito a você. É isso que o peso no seu peito significa. É isso que o acordar à noite está buscando. A água está mais alta agora do que esteve. A superfície está mais perto agora do que esteve. E sexta-feira é onde ela irrompe. Pause um momento com isso. Deixe a imagem do rio subterrâneo ficar com você por completo. Onde você tem se movido no escuro, onde você tem sido fiel sem testemunhas, onde você manteve sua direção, mesmo quando a superfície acima de você parecia que nada estava acontecendo, nada estava mudando e nada estava a caminho. Se algo em você selou com essa imagem, se a figura daquele rio subterrâneo pressionando em direção à superfície simplesmente aterrissou em um lugar que você não consegue explicar totalmente com palavras, em um lugar que se reconheceu, digite as palavras "estou acordado" nos comentários agora. Não como uma performance, como um momento de reconhecimento, como o instante em que a imagem e a experiência em você chegam ao mesmo endereço e você sabe, sem precisar explicar a ninguém, que você sabe. Digite, estou acordado. Depois volte para mim. Agora quero falar sobre sexta-feira especificamente. E quero fazer isso com cuidado, porque este é o lugar onde a mensagem pode ser mal ouvida e não quero que seja mal ouvida. Não estou prevendo uma catástrofe externa. Não estou dizendo que algo dramático e visível vai romper a superfície da sua vida na manhã de sexta-feira. Os momentos limiares que realmente mudaram vidas ao longo de toda a história quase nunca se anunciaram da maneira que as pessoas esperavam. Eles chegaram vestindo roupas comuns. Vieram disfarçados de manhãs banais e conversas passageiras, e momentos silenciosos que pareciam não conter nada incomum. E só depois, às vezes dias depois, às vezes semanas depois, as pessoas que estavam presentes entenderam que o solo havia se rompido naquele momento, que o rio havia surgido, que tudo do outro lado era diferente de tudo que veio antes. Sexta-feira é esse tipo de momento para você. Não uma performance, um limiar. E a diferença entre aquele que cruza um limiar conscientemente e aquele que tropeça nele sem nunca reconhecê-lo não é talento, não é merecimento e não é a limpeza de suas circunstâncias. É atenção, é ter feito o trabalho de reconhecer os sinais, entender o padrão e habitar a verdade da metáfora por tempo suficiente para formar algo real antes que o momento chegasse. Você tem feito esse trabalho. Agora, nesta mesma mensagem, você tem feito esse trabalho. E o horror, uso essa palavra com plena intenção, o horror de que quero protegê-lo, não é o que vem na sexta-feira para aqueles que estão prontos. O horror é o reconhecimento silencioso e devastador que chega algum tempo depois. O reconhecimento de que houve um momento em que o solo estava fino e o rio estava pronto e algo estava disponível que desde então seguiu em frente. E você estava absorto demais com a superfície da sua vida para notar sua passagem. Esse reconhecimento chega no meio de tardes comuns, anos depois, com o peso específico de algo irrecuperável. Você não terá esse reconhecimento, porque você está aqui e você está ouvindo. E isso não é uma coisa pequena. A preparação não é complicada. Preciso que você ouça isso, porque o inimigo do posicionamento é a complexidade. Quando transformamos a prontidão em um projeto elaborado, adiamos indefinidamente, e o limiar vem e vai enquanto ainda estamos fazendo planos para estar prontos para ele. São duas coisas, apenas duas. A primeira é o selo matinal, não. Todas as manhãs, entre agora e sexta-feira, e além de sexta-feira, dentro do que quer que se abra do outro lado dela,
Antes de falar com qualquer pessoa, antes de olhar seu celular, antes das demandas do dia começarem a organizar sua atenção e redirecionar sua consciência, você se senta no silêncio por 5 minutos. Não para produzir nada, não para receber uma palavra, visão ou resposta específica. Simplesmente para lembrar o que você está carregando. Para lembrar que você é o rio subterrâneo. Que você tem se movido mesmo quando o solo acima de você estava completamente seco. Que o que está em você é proposital e dirigido, e não foi diminuído pela temporada de invisibilidade, pela temporada de espera e pela temporada de fidelidade sem testemunhas. 5 minutos de lembrar, no silêncio, antes de qualquer outra coisa. Esse é o selo matinal. A segunda é o que estou chamando de auditória de frequência. Antes de sexta-feira, pegue um papel, não uma tela, papel, e escreva 3 coisas. 3 compromissos, 3 posturas, 3 relacionamentos ou 3 hábitos que pertencem ao mapa antigo, o mapa desenhado para quem você costumava ser, para a temporada que já cumpriu seu curso, e não ao mapa para o qual você está caminhando agora. Não para condená-los, não para construir um caso contra si mesmo, simplesmente para nomeá-los. Porque coisas nomeadas podem ser liberadas, coisas não nomeadas não podem. O rio subterrâneo rompe onde o solo é fino, e a auditoria de frequência é a prática de encontrar os lugares finos na superfície da sua própria vida. Nomeie-os. Deixe que o ato de nomear seja o começo do ato de liberar. O selo matinal e a auditoria de frequência. 2 coisas. Antes de sexta-feira. E quero dizer mais uma coisa antes de chegarmos ao final desta mensagem, porque faz parte da verdade deste momento e seria uma omissão não dizê-la claramente. Você não está indo a este limiar sozinho. Os escolhidos não se movem em isolamento. Essa é uma das mentiras que a temporada subterrânea pode plantar em você, a ideia de que você é singularmente invisível, de que o que você carrega é algo que ninguém mais reconheceria, de que não há mais ninguém no mesmo tipo de passagem, no mesmo momento, no mesmo tipo de escuridão. Mas agora, enquanto você está com esta mensagem, outros estão recebendo o mesmo reconhecimento. Outros têm acordado às 3 da manhã e não dizendo nada a ninguém sobre isso. Outros sentiram as conversas se esvaziarem ao redor deles nessas mesmas semanas. Outros têm carregado o peso sem nome, fiéis no escuro, movendo-se com a força de um rio que não parou, que não pode ser parado pela ausência de uma testemunha. Você faz parte desse número. Não por causa de qualquer coisa que você tenha performado, mantido ou mantido unido. Por causa do rio que corre em você. Por causa do saber que se recusou a partir. Por causa do fato de você estar aqui hoje, nesta mensagem, no lado certo de sexta-feira, prestando atenção quando prestar atenção é a coisa que muda tudo. Há alguém na sua vida que precisa desta mensagem hoje. Alguém cujo rosto acabou de vir à sua mente enquanto eu falava. Pode ter aparecido silenciosamente, sem alarde, apenas um rosto chegando no espaço atrás dos seus olhos. Alguém que tem acordado à noite e não contado a ninguém sobre isso. Alguém que tem carregado o saber sem a evidência, sem a confirmação, sem uma única pessoa em seu mundo imediato que tenha a linguagem para encontrar o que está segurando. Alguém que tem estado fielmente, silenciosamente, exaustivamente presente em uma temporada que ainda não mostrou a ela o que está formando nela. Alguém cujo silêncio as pessoas mais próximas não conseguem explicar totalmente, porque não é o silêncio de desistir, é o silêncio de uma pessoa que está ouvindo algo que o mundo ao redor dela ainda não aprendeu a ouvir. Esse rosto não é aleatório. Envie esta mensagem para ela, não como uma recomendação, não como conteúdo que você achou que ela poderia achar interessante,
como uma entrega, da mesma forma que isso foi entregue a você por algo que não é coincidência, por um compromisso que foi marcado antes de você se sentar. Entregue-a a ela, porque a janela é específica e o momento pertence a ela tanto quanto pertence a você. E você é quem foi colocado perto o suficiente para alcançá-la. E se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, se o que foi nomeado aqui hoje foi nomeado corretamente, se a imagem do rio subterrâneo encontrou o lugar dentro de você, onde a verdade desta temporada tem vivido em silêncio, deixe seu like ser seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como um número numa tela, como o acordo silencioso, sem palavras, da parte de você que reconhece a verdade quando ela é dita com clareza, que sabe sem precisar explicar esse saber para ninguém. Estamos perto do fim agora. Mas antes que esta mensagem se feche, há mais uma coisa que peço que você faça. Em um momento vou declarar algo sobre sua vida. Mas primeiro, quero que você digite algo nos comentários. Quero que você digite as palavras "Eu sou a pessoa certa", devagar. Deixe seus dedos fazerem de forma deliberada e visível o que seu espírito tem feito em silêncio desde o momento em que isso começou. Digite não como um desejo, não como algo que você está buscando ou tentando se convencer. Digite como uma confirmação do que tem sido verdade desde antes desta temporada, desde antes da passagem subterrânea, desde antes dos sinais começarem a aparecer, desde antes desta mensagem te encontrar neste dia específico, nesta semana específica. Eu sou a pessoa certa. O acordo que tem se formado silenciosamente entre o céu e sua audição ao longo desta mensagem é um acordo a partir do qual você viverá por muito tempo depois que esta janela se fechar. Digite devagar. Deixe seus dedos fazerem o que seu espírito já está fazendo. E agora, a declaração. Você não está atrasado. Você nunca esteve atrasado. O que parecia atraso era formação. O que parecia silêncio era o som de um rio aprendendo sua força na escuridão. O que parecia nada estar acontecendo era a passagem subterrânea, fazendo o único tipo de trabalho que não pode ser feito ao ar livre. Você é comprometido, não com um plano que você desenhou, com um chamado que foi desenhado para você antes de você ter um nome para ele, antes de você ter linguagem para o saber, antes de você entender por que o peso estava lá e por que ele não iria embora. Você é comissionado, não pela sua própria ambição, ou sua própria visão, ou sua própria ideia cuidadosamente construída de como... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.